Bem-vindo a mais um novo episódio do nosso podcast Carreira e Negócios. Dessa vez uma temporada específica aqui no tema de educação empresarial. E para falar de educação empresarial, eu trouxe aqui o Jonas Pastore do clube aqui Master Revolution. Jonas, muito obrigado, cara. Obrigado você, meu amigo, pelo convite, que alegria. Vamos compartilhar conhecimento, aprender junto. Para mim é uma honra estar aqui com você, meu caro. Muito bom. Então conta para mim como que funciona a educação empresarial. Muito bom. Cara, eu tenho uma visão, eu defendo isso para todo mundo que eu converso sobre esse tema. Todo negócio, toda empresa deveria ser uma empresa de educação. Aliás, toda empresa tem que ser uma empresa de educação. Por quê? Com qualquer empresário que eu converso, de qualquer segmento, qual que é a grande dor, a grande dificuldade do empresário? É gente. A maior dor, a maior dificuldade está relacionada a pessoas. Se é justamente ali a maior dor, é onde está a maior oportunidade. Então, independente se você tem na empresa, né, funções que demandam cargo júnior, pleno, sênior, e toda empresa demanda júnior, pleno, sênior, você pode contratar alguém sênior, mas que também precisa ser treinado. Você pode contratar alguém pleno que precisa ser treinado, e o júnior obrigatoriamente precisa ser treinado. Então, educação, ela tem que fazer parte do DNA de qualquer negócio, de qualquer empresa, sabe? Eu tenho essa visão e eu defendo essa tese para todo mundo, para os mentorados, para amigos, para parceiros de negócio, porque você não necessariamente precisa gerar receita através da educação para a sua empresa ser uma empresa de educação. Mas como que funciona no seu ponto de vista? Boa. Como é que funciona? Primeiro, a empresa, para ela ser uma empresa de educação, ela precisa ter no DNA dela que todas as pessoas precisam ser treinadas. Primeiro, todo mundo dentro do meu time precisa ser treinado. A todo instante, a todo tempo. Mesmo que a pessoa seja sênior, todo mundo sempre tem algo a aprender e algo a ensinar. Então, a cultura de treinamento, por exemplo, ela tem que fazer parte do DNA do negócio. Esse é o primeiro ponto. Só que aí, eu vejo que tem uma segunda dificuldade e dor da galera. Primeiro, cultura de treinamento. O dono do negócio está sempre muito involucrado na operação, né? Sei que você atua muito na Colômbia, tem os hermanos de México, eles dizem muito involucrados, né? Quando você está muito atorado dentro da operação, né? Eles usam esse termo. E o empresário, em geral, a maior parte do empresário, principalmente, né, pequena empresa, microempresa, ele vive muito focado em fazer a empresa funcionar e pouco focado em fazer ela crescer. E aí, quando ele está ali fazendo ela funcionar, ele não tem tempo de treinar a sua equipe. Então começa por uma coisa básica. Cara, preciso botar na rotina, isso faz parte de rotina e faz parte de ritual. Como é que eu apliquei isso, por exemplo, nos meus negócios? Com rotina, botando na agenda. Então, toda segunda-feira é reunião com o time, mas toda reunião é uma reunião de treinamento. Mesmo uma reunião para ver carteira de clientes, eu estou sempre treinando a equipe. A galera não precisa... eu não preciso ter aquele momento super dedicado, estruturado, com tela, com projeção, com um conteúdo ultra elaborado para ser o treinamento. O treinamento ele pode ser no dia a dia, numa reunião. A cultura de ensinar a fazer. O empresário prefere muito mais ir lá e resolver e ele fazer do que ele ensinar alguém a fazer. Então, na rotina, uma própria reunião ela serve de treinamento. Mas eu trouxe para as empresas, por exemplo, uma rotina de reunião mensal. Essa reunião mensal, eu sempre trago algum assunto de treinamento. Então, além dos temas que a gente discute, de olhar números, indicadores, como é que foi o mês passado, o mês anterior, os aprendizados, a gente traz sempre algum conteúdo para treinar a galera. Então, esse é o primeiro ponto, ter a cultura de treinamento. Só que aí entra um degrau acima. Então, beleza, quem já começa a treinar, o dono da empresa começa a multiplicar de acordo com o seu conhecimento. Ele vai ensinando ali o que ele sabe da cabeça dele. Por que muita gente não consegue avançar? Porque justamente se ensina somente com o que está dentro da sua cabeça. Sem ter um processo, sem ter um padrão, sem ter um método. E aqui é onde eu vejo que está a grande oportunidade e necessidade para as empresas que querem crescer um pouquinho mais, que já querem romper com o nível que estão,
para poder avançar, ela precisa implantar método e processo no seu negócio. Senão fica muito mais difícil, né? Só da cabeça do dono e da cabeça das pessoas, né? Esses dois pilares eu vejo que são os principais. E você vem de um ramo... Bom, tá com o clube na MLS... E assim, a gente vê muito na MLS, o clube é médico, empresário, empoderamento, mas você tem um clube super nichado. Como é que você sai, né, dessa essa parte de uma indústria muito específica para montar um clube de mentoria e assim, quem está no teu clube de mentoria? São os seus clientes, teus fornecedores, teus competidores? Como é que está funcionando isso? Legal, ótimo ponto, cara. Eu ensino meu concorrente também. Eu ensino o cara que divide, às vezes, cliente na rua com a gente. Mas olha só que interessante, cara, você trazer esse ponto. Por quê? O mercado de imóveis planejados sob medida e marcenaria, ele é um mercado que sempre cresceu de maneira muito amadora. Não por mal, mas as pessoas crescem de maneira... Por exemplo, você tem três grandes players desse mercado, né? Que são grupos de empresários, que são as fábricas, as lojas e as marcenarias. Esses são os principais representantes de faturamento desse mercado moveleiro. Esse mercado cresceu sempre desordenado, cresceu de maneira amadora. A marcenaria, por exemplo, o cara normalmente ele cresce passando de pai para filho, de geração em geração, né? Uma atribuição, um trabalho muito manual, é um trabalho que depende muito de conhecimento vivido, tácito. Né? Então, esse é um trabalho que a galera conhece muito tecnicamente. Aprende a produzir, aprende a dar um acabamento, aprende a fazer um produto bem personalizado. Então, isso nós estamos falando da marcenaria. Um outro braço de mercado são as lojas. As lojas, quem que normalmente tem lojas moveleiras? Hoje é um pouquinho diferente, mas como é que cresceu isso? Normalmente um cara que era vendedor de alguma loja, ele trabalhava em alguma loja, ele aprendeu a trabalhar com móveis planejados, ele foi lá e montou o negócio dele. Só que nem esse grupo 1 da marcenaria e nem esse grupo 2 foram preparados para fazer todo o resto além de produzir móveis e de vender móveis. Principalmente as lojas, elas normalmente compram de uma fábrica, elas terceirizam a sua fabricação e compram de alguma indústria moveleira. O que a indústria sabe fazer? Produzir móveis, produzir um bom produto, um bom material, um bom acabamento. Mas esses caras aqui que estão na ponta, a marcenaria, a loja de móveis, esse cara ele sofre muito com a gestão e com o pós-venda. Esse negócio, apesar dele ser um produto móvel planejado, produto sob medida, na verdade, para o empresário dessa área, o business é serviço e processo, não é produto. O business para o dono da empresa é serviço e é processo. O produto é o resultado final só. E como é que é a relação da marcenaria para a fábrica? Boa. Normalmente a marcenaria ela é uma estrutura fisicamente menor, por outro lado mais personalizada. Tá, mas os dois vão competir de alguma forma, né? Muitas vezes sim, parcialmente sim, vão competir no mercado, vão competir no varejo. E aí normalmente você tem a indústria moveleira com mais tecnologia, normalmente, em geral, com acabamento um pouquinho mais refinado, e mais rápida, mais ágil na produção. A marcenaria, na produção um pouquinho mais lenta, né, pela capacidade mesmo produtiva, volume, mas normalmente a marcenaria ela personaliza mais do que a indústria. Né? A indústria normalmente é linha de série, produção em série, você consegue ter um volume, mesmo que seja ali uma produção just in time, enfim, mas você consegue produzir peças padronizadas num prazo muito curto, muito rápido, ágil, com ótimo acabamento, ótima qualidade. E aí, hoje em dia, o que está mudando no mercado? Isso é muito interessante, porque até alguns anos atrás, as indústrias moveleiras, elas tinham o seu padrão, a sua modulação, sua biblioteca, as suas medidas e soltava a produção e era isso. Mas o mercado, principalmente o mercado brasileiro, o Brasil é
junto com a Itália, com a Europa, mas eu considero o Brasil o mercado com mais personalização de marcenaria, assim, de projetos, principalmente dos arquitetos. Então o mercado passou a demandar muita personalização. Então hoje as indústrias têm dentro do seu parque fabril ali um setor de marcenaria justamente para atender essa personalização que vem do varejo. E você atua, então, na parte de loja e você tem uma mentoria para quem atua na parte de lojas também, né? Isso. Aí a parte de mentoria, o braço educacional, né? A gente... São 20 anos nessa caminhada moveleira. Eu comecei como frentista de posto de gasolina, aí fui empacotador de mercado e logo depois entrei na área moveleira, fiz carreira numa grande indústria, fui supervisor comercial, gerente regional, gerente nacional, fizemos IPO dessa companhia, inclusive com a MLS vai ser meu segundo IPO. Vai ser o segundo IPO. E depois a gente estava com um mercado muito queimado, com muita dificuldade, eu decidi empreender e montei meu negócio. Então, 10 anos atrás a gente montou a nossa operação. E dos últimos 3 anos para cá, como a gente conseguiu, graças a Deus, na Casa 46, que é a minha marca de imóveis, ter bons resultados, bom êxito, estruturar processo e operação, alguns empresários começaram a me procurar para ajudar eles, para dar mentoria, dar conselho, apoiar. E eu comecei a fazer isso e vi que era muito bom, porque contribuir com o crescimento do outro é gratificante, é missão, é propósito, é maravilhoso, né? Você vive isso então, também. você faz isso de uma forma, assim, quase que sob demanda ali, informal, né? Exato, começou ali informal com alguns parceiros e aí eu decidi dar corpo para isso, fazer de maneira estruturada. Eu me aprimorei, eu estudei mais ainda para fazer de maneira robusta e aí nós criamos a Escola de Planejados, que é a nossa empresa de educação empresarial para esse mercado, né? Então hoje a gente tem alguns produtos para donos de lojas, donos de redes de lojas, donos de marcenarias e donos de indústrias moveleiras. Então hoje a gente tem alguns clientes que são as maiores indústrias moveleiras do Brasil, a maior indústria moveleira do México, a gente que dá consultoria também. E graças a Deus a gente consegue apoiar a cadeia como um todo. Então esse teu ecossistema, você tem quantos mentorados hoje? No nosso clube, que é o Master Revolution, né? A gente criou ele há 3 anos, mais ou menos, em torno de 3 anos atrás. Hoje são 46 mentorados. 46. E subindo. E aí, como é que está a distribuição? Porque eu entendi aqui que tem um ganho aqui de ambiência, porque se você tem as lojas e os donos de loja e os donos de fábricas e marcenaria, você acaba trazendo assim, oferta e demanda ali dentro do ecossistema, né? Perfeito. Como é que está dividido isso? Perfeito, ótima análise. É exatamente o que acontece. Muita gente olha de fora e diz assim, cara, mas como assim? Do mesmo mercado, né? E, inclusive, não gera negócio, pelo contrário, gera negócio. Porque ali dentro a gente tem mais ou menos 45% são lojas ou redes de lojas, mais ou menos 35% a 40% são marcenarias e a gente tem um percentual menor de fábricas, né? Apesar da gente atender outras indústrias de outras formas, com treinamentos, palestras e imersões, mas no clube, né, o número de indústrias é um pouquinho mais baixo. E é muito interessante, porque tem membro de clube, por exemplo, que tem loja, e aí ele compra de uma marcenaria que está dentro do clube, que faz um produto super personalizado para atender ele. Tem loja que compra de indústria que está dentro do clube. Então, acaba fomentando e provavelmente outro, vai né? ter indústria com indústria fazendo negócio junto também, ou loja com loja, né? Você começa a fomentar uma série de coisas, né? Cara, o mercado o mercado moveleiro sempre foi muito desunido. Nesses 20 anos que eu tô no mercado, eu sempre ouvi a galera falando, mercado moveleiro é desunido. E eu cansei de ouvir isso, cara, porque tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. A construção civil não vai parar de crescer por muitos e muitos anos. Então tem muita demanda. E as pessoas ficam um escondendo informação do outro, um querendo ferrar o outro. A verdade é essa. Um prejudicava o outro e eu disse, cara, nós temos que mudar essa realidade. E aí o nosso clube, ele tem, né, a essência dele é 3 em 1, né? Então é um clube de empresários, é mentoria comigo e com alguns outros experts que eu convido, mas ele também é um grupo de mastermind, porque essa galera tem muito conhecimento. Então eu acredito justamente no poder de um agregar para o outro, um ensinar o outro. E o nosso grupo mudou
o mercado. A gente tem um grupo completamente unido, onde um realmente ajuda o outro. Só para você ter ideia de um exemplo prático de algo que a gente fez que parece loucura. Até pouco tempo atrás, se você quisesse saber o preço do concorrente, você tinha que fazer um cliente oculto. Uhum. Mandar alguém lá na loja do cara, pedir um orçamento. Aí é horrível, né? Porque você faz o cara trabalhar de graça, aí você tá, né, fazendo uma pesquisa de cliente oculto. Cara, querendo ou não, tudo bem, faz parte do mercado? Faz, ok, entendo. Mas para quê? Se a gente hoje em dia pode compartilhar. Nós fizemos isso dentro do nosso clube. Acabamos de fazer, inclusive, uma segunda rodada. A gente faz uma pesquisa de preço completa. Então a gente pega um projeto padrão, vários ambientes, e todos os membros do clube orçam esse mesmo projeto. Aí olha lá CMV, olha preço de venda, olha preço de oferta, preço com desconto, qual que é a margem que fica. E daí sai uma série de aprendizados e feedbacks um para o outro que são poderosos demais, né? Uhum. Dá para fazer clube de compras também, né? Porque você deve ter muita matéria-prima que é equivalente, e aí você juntar todo mundo para comprar, sai mais barato, né? Boa, tá aí, ó. É um negócio que a gente não faz hoje. Já me fez uma provocação boa. Você pega a cauda longa de compras, você vai ter coisinhas que você junta. Por exemplo, os hospitais fazem muito isso. Concentram as compras e compra de uma vez só, faz um bid e captura esse valor, né? Gosto muito. Bom ponto. Por exemplo, material, né? Chapa de MDF, por exemplo, ferragem. Dá para fazer muita coisa boa aqui. Uhum. Já tomei nota. E como que você falou que começou com informalidade e já está há 3 anos, então está antes de entrar no MLS. Uhum. Como que você formalizou? Como é que foi essa jornada de começar a montar o clube? Boa. Cara, eu sempre valorizei muito as marcas que eu representei. Uhum. Sempre. Então, antes, quando eu era da indústria, eu falava muito das marcas, defendia as marcas e tudo mais. Quando eu abri a minha empresa, foi a minha empresa, Casa 46, Casa 46, 46. Aí eu abri a escola de planejados, sempre fomentei muito a escola de planejados. Porque já faz muitos anos que eu tenho um olhar focado em branding, em gerar valor, em agregar valor para a marca. Sempre tive esse viés. Beleza. Então, por isso que eu já quis começar como empresa, como um nome forte, como uma marca forte, para dar mais estrutura. Só que aí, junto desse período aqui, e aí os aprendizados da vida fazem a gente... as fases duras da vida fazem a gente aprender muito, né? Então todas as dores que a gente passa, que a gente sofre, nos dão fortalecimento, mas dão bagagem, dão conhecimento vivido, e também fazem a gente se mexer, fazem a gente buscar conhecimento e tudo mais. Uhum. E aí nesse período aqui, alguns anos atrás, um pouquinho antes de eu criar o clube, acho que 1 ano, 2 anos, eu participei de uma imersão de um cara chamado Darlan Souza. Não sei se você conhece. Darlan Souza é um grande especialista em vendas, veio do mercado imobiliário e foi uma imersão muito boa, muito produtiva, muito poderosa, a energia, conteúdo, foi muito boa. E aí nesse evento, ele fez um pitch de venda do programa dele. Inclusive o Darlan está na MLS também com o The Club. Na época ele tinha uma outra mentoria, na verdade é o mesmo clube, só que se chamava VMind. Ele fez o pitch de venda nesse evento aqui e eu entrei para a mentoria dele. Uhum. E aí foi onde eu comecei a entender como é que era esse negócio de clube de mentoria, clube de mastermind. Fui entendendo, né, a dinâmica, o formato. E um pouquinho antes disso, eu tinha feito um pequeno evento. Chamei algumas pessoas e todo mundo quis ir, e a gente fez um pequeno evento, até transmiti ele online para algumas poucas pessoas, e resumindo, deu umas 30 pessoas. E eu entreguei um conteúdo lá de 6 horas mais ou menos, e a galera gostou demais. Só avaliação boa, e aí eu entendi que realmente a galera queria me ouvir, o que eu carregava fazia sentido. E aí depois de participar aqui da mentoria do Darlan, eu fui entendendo, aprendendo a fazer pitch, aprendendo como é que a gente fazia os entregáveis, e aí montei a nossa mentoria. Aí a gente passou a fazer até pouco tempo atrás, cara, a gente só dava acesso ao nosso clube a partir do nosso evento presencial, da nossa imersão. Uhum. A gente tem uma imersão que se chama A Revolução. Agora vai ter a próxima edição em breve.
E aí, nessa imersão, a gente apresentava a continuidade, o segmento. Começou com 6 meses, 7 meses. E aí, nesses 3 anos, a gente vai evoluindo. E né? era para lojista. Era para lojista e já para marcenarias também. Uhum. Mas o grande público, no início, era mais as lojas mesmo, que é o meu negócio mais forte, vamos dizer assim. E como que você dá ROI para os teus mentorados? O que você faz e como é que você mensura e quantifica? Ótimo ponto. As nossas principais entregas são aumento de faturamento, mas principalmente aumento de ticket médio. O ticket médio, apesar de ser um indicador diferente de faturamento, mas ele é o caminho que a gente mais usa para subir o faturamento. De todos, e eu vou te falar os demais, mas de todos os resultados, o que a gente mais entrega, porque é o que eu mais domino, o que eu mais fiz nos meus negócios, mais ajudo os mentorados, é subir ticket médio. Que é a nossa principal forma de ajudar o cara a aumentar o faturamento. Além de aumentar faturamento e subir o ticket médio, a gente ajuda ele a melhorar a margem de contribuição. Tem um outro ganho que ele é muito difícil de mensurar financeiramente, mas ele é um ganho muito poderoso, que é a estruturação e implantação de processos. Por que é muito difícil de mensurar? Sim, a falta de processo ou processo que não funciona gera prejuízo? Gera. Mas tem um prejuízo que ele é difícil de mensurar, que é o prejuízo da falta de liberdade do dono. No nosso mercado, a gente tem 3 grupos de empresário. Depois eu vou explicar os 3. Mas independente do nível que ele esteja, da fase que ele esteja, a maioria deles vive presa dentro do negócio. E a gente resolve isso com a estrutura de processo. Então a gente tem dentro do nosso clube uma parte é método que a gente multiplica para todos, BVP ao quadrado é o nosso método, que a gente foca aqui em branding, vendas, processos e pessoas. Então a gente tem um método de vendas que ajuda a melhorar também taxa de conversão. A gente fortalece posicionamento, branding para aumentar ticket médio e faturamento, e aí implanta a parte de processos, que é o grande gargalo, a grande dor do mercado moveleiro. De tudo isso, o mais difícil de implantar são os processos, cara. De todos esses. E aí você falou que talvez o principal é faturamento. É, ticket médio, principalmente, com certeza. O que você faz assim que você chega e aumenta o ticket médio? É mentalidade da pessoa? Tem SKU? O que está por detrás? Massa, bom ponto. Se você falar com 10 empresários, 100 empresários do ramo moveleiro, a maioria esmagadora vende majoritariamente, prioritariamente para indicação. A maioria. Tá? O grande volume é indicação. Esse cara que vende para indicação de cliente, né? O cara compra, ele é tão bom marceneiro, ou a loja dele é tão boa, ou a indústria dele é tão boa que ele indica alguém que ficou satisfeito para comprar. Ele ficou satisfeito e indica alguém para comprar. Então vende muito para indicação. Com quem que você se relaciona? Você se relaciona com pessoas normalmente com o mesmo perfil de consumo que você, certo? Normalmente. Certo. Então, vamos supor, hoje o ticket médio dele seja, sei lá, 50 mil reais, por exemplo. Que é um ticket médio baixo. Ticket médio por cliente de 50 mil reais. Se os clientes dele indicam outras pessoas, que é a grande canal de venda dele, vão indicar clientes que vão comprar mais ou menos os mesmos 50 mil reais. Então, uma das estratégias é mudar a procedência de cliente, mudar o canal de aquisição de cliente. Essa é uma delas. Aí botar mais energia nos arquitetos, nos designers de interiores, que é onde estão os projetos de alto valor agregado, principalmente, né? Só que aqui nós estamos resolvendo uma parte. Tem uma outra parte que é a preparação da empresa para atender esse cara, para atender um outro público. Que aí envolve 2 coisas. Envolve a questão técnica, mas envolve a questão de branding, que é onde a gente atua. Então, muitas vezes o cara é muito bom de produto, mas o posicionamento dele é péssimo.
Você olha no Instagram da marcenaria A versus a marcenaria B. Depois que você passa ali a parte do perfil, lá embaixo é foto de armário, é porta, é cozinha. Não tem duas coisas, né? Normalmente você não tem pessoas por trás. E pessoas se conectam com pessoas, não com porta de armário. Pessoas se conectam com pessoas. Então a gente defende muito o posicionamento, colocar a cara, dar identidade para a empresa, dar identidade para a marca. A gente olha muito para a identidade visual como um todo, né? A gente tem um negócio que a gente chama de gráfico do branding. Então a gente olha todas as esferas do branding para ele mudar o posicionamento para o mercado. Isso 1 a 1, né? 1 a 1. 1 a 1. Então dentro dos entregáveis do clube a gente tem, né, momentos em grupo, mas tem as estratégias individuais. Porque, por exemplo, dentro do clube tem caras que já estão muito bem, que já atendem um ticket mais alto, já atendem um público alto. Eu sempre vou olhar para continuar aumentando, sempre, porque isso faz parte do meu DNA. E sempre dá para melhorar, sempre dá para subir o nível, sempre dá para fazer projetos melhores e maiores. Mas, além disso, aí esse cara normalmente aí tem outros tipos de dores, né? Aí vai para processo e tudo. Mas de maneira sucinta, respondendo os dois principais pilares para entregar esse resultado de subir o ticket médio, é mudar de onde vem o cliente e o nosso posicionamento para o mercado. Só que aí eu preciso também fazer um outro tema de casa, que é me preparar tecnicamente. A empresa precisa se preparar tecnicamente para poder atender esse outro público, que foi aonde eu mais sofri quando eu reposicionei a minha empresa, o meu negócio no passado. Uma coisa é você fazer um projeto básico, simples, de um móvel planejado bem tradicional. Outra coisa é você fazer um projeto personalizado, de marcenaria fina. O projeto executivo é outro, a medição é outra, o montador é outro. Muda bastante, né? Agora, você traz o teu mentorado, por exemplo, trabalho talvez um canal de aquisição que ele não tem muito forte, trabalha a questão aqui de posicionamento, melhora o atendimento dele. Então, quando os clientes chegam, já vão ter uma outra percepção, ele começa a aumentar o faturamento. A pergunta aqui é o quanto que você tem de retenção dos teus mentorados e se tem uma boa retenção, qual é o motivo? Porque se o problema dele é o faturamento e você já aumentou o faturamento, por que ele continua na mentoria, né? Como é que você faz para engajar esses teus mentorados? Massa, ótimo ponto. 2026, nós estamos com 70% de renovação. Que eu considero um bom percentual. Dá para melhorar, estamos trabalhando para melhorar ele, mas é um percentual bem, bem significativo, bem relevante. Conforme você falou, sempre dá para melhorar, né? Sempre dá para melhorar. Depois que ele vence os primeiros 12 meses, por exemplo, do período, ele vai ter outras frentes para avançar. Então, além dele continuar crescendo em vendas, muitas vezes a gente vai ter que resolver outra etapa, outro momento do negócio dele. Então, tem gente, por exemplo, que vai muito bem. Tem um mentorado nosso, até fiz reunião com ele hoje, ele está indo muito bem, está voando, crescendo venda, crescendo ticket. A gente tem um grande ponto alto nosso, que eu não mencionei, que é a implantação de método de vendas. Então a gente tem um método de briefing, um método de apresentação, que gera valor, etc. Então ele está muito bem. Mas em contrapartida, a parte de processo da operação dele está dura, está sofrendo demais. Então a gente vai continuar crescendo em vendas, mas está resolvido, entre aspas, a parte comercial do negócio dele. Aí a gente vai botar muito mais energia no operacional, no pós-vendas. Outro exemplo, tem 2 mentorados nossos, que são inclusive parentes, um aqui de São Paulo, família Estopa, que são da Zona Sul de São Paulo, e outros que são de Londrina e Maringá. Eles estruturaram super bem os processos da empresa no primeiro ano, implantaram o sistema, tecnologia, está rodando super bem. Agora no segundo ano o rolê é outro. Agora a etapa é melhorar ticket médio, subir posicionamento, atender outro público. Um deles, inclusive, está abrindo uma nova marca, um novo negócio para atender um público de mais alto luxo. Então, sempre tem o próximo nível. E aí, pegando um pouco do que você falou, e até das entrevistas que eu fiz aqui com vários mentores, sempre aparece pelo menos 3 pilares, né? Então, a questão da autoridade, posicionamento do mentor, a questão de vendas e a questão de entrega. Aí eu queria entender na sua perspectiva, né, se são esses ou se você vê alguma coisa adicional
E qual a importância que você percebe para cada um deles? Você diz pro mentor. Pro mentor, Pro você é mentor. Cara, eu vejo que inclusive a parte de vendas é a que eu mais posso melhorar. A gente pode vender muito mais. Assim, seguramente falando, a parte de entrega é o que nós somos melhores. Uhum. E né, em 3 anos aprendendo, a gente foi melhorando, mudando programas, entregáveis. Em 3 anos, cara, mudei muito o programa. Né? Então hoje a gente tem muitos momentos individuais comigo, tem vários momentos de mentoria individual, tem ferramenta nova, tem vários entregáveis que a gente adicionou que antes não tinha. Então isso com certeza é um dos pontos altos do nosso clube, do nosso programa. Vendas, com certeza é um negócio que a gente pode melhorar bastante. A gente está trabalhando de maneira mais focada agora, abrindo mais funis para trazer outro público. E a parte de autoridade, só para comentar, né, que você falou, cara, acho que a gente vem construindo isso. Eu te falei antes que eu sempre foquei nas marcas, né? Sempre divulguei muito as marcas. E até 4 anos atrás, cara, 3, eu não focava em nada do Jonas. Uhum. Eu valorizava, defendia e vendia as minhas marcas. Eu comecei a me posicionar, cara, há pouco mais de 3 anos. A produzir conteúdo, a colocar cara, fazer vídeo. Até então não tinha isso. Então a gente vem construindo esse posicionamento agora, né? Nos últimos 3 anos. E eu tenho certeza, cara, que também é um pilar que a gente tem muito a crescer ainda. Ser mais conhecido, abrir mais mercado, aparecer ainda mais. Mas aí eu vou adicionar um quarto, então, aqui nos pontos que você falou, né? Vendas, retenção e autoridade, você falou, né? Renda, autoridade, venda, né? aí toda a parte de autoridade e entrega. Cara, eu tenho, sem dúvida nenhuma, aqui tem 2 coisas, vou botar 2 aqui que a gente faz, que a gente tem como ponto forte aqui. Uma, cara, nós somos especialistas nesse assunto. Uhum. Por mais que a gente tenha, é muito interessante, eu acho muito legal, né? Os clubes de mentoria que tem vários segmentos junto, eu fiz parte e é muito bom. Tem cross, tem negócio dentro do próprio clube e tudo mais. Mas tem muitos membros do nosso clube que falam assim, Jonas, eu já fiz outras mentorias, que aprendi muito, foi muito boa, mas o nosso mercado é muito específico, o nosso negócio é muito nichado, né? Então eu realmente encurto o caminho do cara por eu conhecer desse negócio, eu viver esse negócio. E eu continuo com a barriga no balcão. Eu te confesso que eu amo muito mais o educacional do que vender móveis. Mas continuar no mercado é muito bom porque me dá conhecimento, continuo crescendo. Que é justamente o outro ponto aqui. É que eu executo, eu vivo esse negócio. Eu vivo o negócio. Então eu continuo aprendendo a cozinhar a comida que eu ensino os outros a fazer. Eu me alimento do que eu ensino os outros a comer. Essa é boa, né? Eu me alimento do que eu ensino os outros a cozinhar. Doação, né? Boa. Mas, não, perfeito. E aí, o quanto que você percebe, assim, você tem as entregas que são as específicas, que eu entendi, em grupo, né? Então, você vai ensinar a vender, vai ensinar a logística, vai ensinar... funciona tendo 2 players bem diferentes, que a fábrica versus o lojista? Você tem que separar alguma coisa? Como é que você trabalha essa diferença de público dentro do teu clube? Boa, ótimo ponto. Cara, tem de todas as etapas do negócio de móveis, tem uma que eu não ensino. Não está na minha promessa, não é o meu foco, que é fabricação. Uhum. Eu não ensino o cara a fabricar, não ensino o processo fabril, é a única etapa, né, de todas do negócio como um todo, é a única que a gente não foca. Todos os outros entregáveis, todas as outras etapas que o negócio percorre, a gente ensina. Então, dentro dos assuntos que são em grupo, a gente consegue atender a todos. Aí o que é muito específico de cada negócio, a gente resolve nas individuais. E aí foi por isso que a gente adicionou várias mentorias individuais para cada empresa, justamente para poder resolver individualmente. Mas eu acredito que na linha do tempo, amigo, na linha do tempo nós vamos ter que derivar, separar até pelo volume, se Deus quiser, que vai ser muito grande. Bom, cara, agora outra coisa, você
o membro do teu clube é o dono da loja, o dono da fábrica. Sim. Mas às vezes quem está botando a mão na massa não é ele. Como é que você lida com isso no teu clube? Baita ponto. Foi outro aprendizado que a gente teve nesses 3 anos. O empresário ia para o nosso evento, entrava na mentoria e ele subia muito o nível de consciência, de aprendizado, de conhecimento, mas ele não conseguia aplicar. E aí hoje a gente desenvolveu entregáveis que são para a equipe e também adicionamos entregáveis para os líderes. Então a gente tem aqui tanto alguns treinamentos gravados, quanto cursos gravados. A gente tem, por exemplo, um treinamento de vendas que o cara tem acesso de imediato desde que ele entra no clube. A gente tem um curso de gestão de pessoas e liderança. Então, tanto para quem são os líderes da equipe dele, quanto para ele formar líderes. Então, ele tem gente na equipe, antes de promover, o cara percorre esse curso aqui. A gente também tem alguns outros treinamentos que são ao vivo e online para as equipes. Inclusive, acabei de fazer essa entrega que a gente chama de Mastering Company. Isso aqui é muito poderoso. Então, por exemplo, eu pego um dia, todos os membros do clube colocam toda a sua equipe lá na sua empresa, prepara um cafezão da manhã e a gente faz um treinamento para todo mundo junto. Então, desde o time comercial, time técnico, administrativo, financeiro, a galera da fabricação, da produção, o montador, todo mundo junto aqui recebe esse treinamento. Então a gente tem treinamento de postura, comportamento para o montador dentro da casa do cliente, cultura organizacional, vendas, projeto, para justamente atender não só o dono da empresa, mas a equipe dele. Mas aí você tem o grupo vai ficar só o dono, então tipo o grupo do WhatsApp. No grupo é só o dono. No grupo é só o dono. Tá, então você traz o dono, mas ele delega para quem que ele acha que é importante fazer algumas das atividades dessas entregas de conteúdo, aqui, né? E todo o conteúdo, plataforma online. Então, se por exemplo tem algum conteúdo que ele quer replicar para a equipe, ele participou de um encontro em grupo, ele quer replicar para a equipe aquele conteúdo, ele pode reunir a galera, coloca na tela e treina a galera naquele conteúdo. É a Netflix dos planejados. É a Netflix dos planejados. E você vê IA impactando a operação sua, dos seus pares aí? Com certeza. Um tema que já mudou muito e vai mudar ainda mais é renderização de projeto. Então isso já é uma realidade no segmento moveleiro. Uma vez para você fazer um render bonito era um parto. Hoje em dia a renderização é muito mais ágil, mais rápida com IA, geração de imagem. Tem um segundo pilar que ainda não avançou bem, mas ele vai. E isso vai impactar as profissões dentro, de projetista, de arquiteto, de designer, que é a elaboração de projeto, né? Com bons prompts, muito em breve a gente vai ter elaboração, criação de projeto dentro das plataformas, das ferramentas, né? Existentes, como SketchUp, Promob. A IA vai resolver a criação de projeto. Então o projetista, o próprio arquiteto, o designer, não é que eles vão perder a relevância, mas ele vai ter um facilitador que é a IA para melhorar o desempenho dele, né? E tem um outro que vai impactar todo mundo, né? Já está impactando, que é softwares de gestão, softwares de processo, que até pouco tempo atrás eram mega pesados, duros, caros, difíceis de você mudar, mexer. Hoje em dia com Cloud AI você desenvolve soluções muito mais rápidas, né? Sim, e essa parte de projetos, então, aí você consegue quase que ter uma visão virtual, né, do que está acontecendo. É exatamente isso, né? A gente pega um software 3D, cria um projeto ou replica um projeto já existente de um arquiteto para apresentar para o cliente. E isso ajuda a vender? Porque eu já vi acontecer da pessoa pegar o projeto numa loja e comprar na outra, né? Ótimo ponto esse. É exatamente o que muitas vezes acontece. É por isso que as lojas de planejados ficam enchendo a cabeça do cliente para ele ir até a loja, para ele sentar e ter uma reunião e ver o projeto. Mas aqui entra... Que bom que você trouxe esse ponto, amigo. Por quê? O que todo mundo quer hoje?
quer comodidade, quer conforto. A pessoa quer mandar um pedido de orçamento, a planta, para várias lojas que apareceu um anúncio para ela na internet. Ela quer ficar sentada no sofá dela, vendo o jogo da seleção e receber os orçamentos. É ou não é? Na verdade, ela quer o negócio montado sem dar problema, sem né? dar problema, que é uma outro buraco mais embaixo ainda, né? Então, o cliente ele quer essa facilidade hoje em dia. Eu costumo dizer que o cliente quer ficar na zona de conforto dele. E a missão do bom vendedor é tirar o cara da zona de conforto dele, mas com estratégia, sem ser chato. E não você ficar simplesmente endurecendo o atendimento. Você tem que ter estratégia, tem que ter método, justamente para você mostrar para o cliente a importância dele. Por exemplo, você compraria um carro sem fazer um test drive, sem sentar, sem ver, sem olhar, mexer no carro? Agora você vai ficar bravo comigo. Já comprou? Eu compro sem fazer. mas com certeza é algum carro que você já conhece, você já viu, já estudou sobre ele, já teve algum tipo de acesso ao carro. Sim. Certo? Você domina. O móvel sob medida, você imagina, o cara faz um investimento de 200 mil, 300 mil, 400 mil reais, sem ver o móvel que ele está comprando, sem ver qual ferragem é, qual que é o acabamento que ele vai usar, a espessura, entende? Se é um cliente que já tem experiência, que já conhece o produto, já comprou várias vezes, é diferente. Só que no Brasil, em média, se compra móvel sob medida 2 a 3 vezes durante toda a vida. Em média. Então, claro que aqui a gente tem gente que compra muitos e a gente compra um só na vida inteira. Então, na média, são 2 a 3 só. Então, é muito comum você atender clientes que nunca compraram um móvel sob medida. Então, a tomada de decisão ela tem que ser mais tangível. Só que não é só tem que ser. Mesmo que o cliente esteja muito resolvido, por exemplo, se ele tiver um projeto de um arquiteto, é um diferencial a mais que já sai da mão das lojas. Porque o que uma loja ou uma marcenaria tem normalmente de diferencial? 3 coisas só. Diferencial não, de possíveis diferenciais. O produto, o projeto e o preço. Vamos adicionar aqui o atendimento. PPPA. Produto, projeto, preço e atendimento. Só que sempre vai ter alguém com um produto mais ou menos parecido com o seu, com um projeto mais ou menos parecido com o seu, com um atendimento mais ou menos parecido com o seu e com um preço mais baixo que o seu. Então, qual que é a missão do empresário, do time comercial? É gerar valor de todas as formas possíveis. O cara ir até o showroom, ou ir até uma marcenaria, ou ir até uma indústria moveleira, é mais uma luzinha que eu acendo no termômetro de geração de valor que ele vai analisar do meu negócio. Agora, se chega o cliente e contrata um móvel sob medida, né? Esse leva um tempo para a fábrica produzir isso, né? Ou não? Sim, leva. O quanto? O mercado pede em média 45 dias úteis. Em média, tem gente que faz menos, gente que faz mais, mas na média 45 dias úteis. Mas isso depois do projeto executivo. Que ele só vem depois de fazer uma medição fina no local. Que só vem depois da obra estar pronta. Mas a conta que eu estou fazendo. Bom, então para fazer. De prazo. Para entregar nesse prazo, sei lá, ele vai ter as tábuas, as chapas e tudo. Isso também leva um tempo para ser produzido. Então, o ponto que eu quero chegar é se você até comentou, se pegar um projeto de 200 mil, às vezes a pessoa também não tem 200 mil para pagar à vista, né? E vai ter que parcelar. Então você tem um descasamento, pelo menos eu estou enxergando aqui, um descasamento da hora que você compra encomenda na fábrica versus o cliente paga. Como é que é a gestão financeira no mercado? Nossa, é um ótimo ponto. É um dos fatores que mais quebra lojas e marcenarias no mercado moveleiro, é esse ponto que você trouxe. O cara está bem, está vendendo e quebra. Um dos fatores que mais faz empresas moveleiras quebrar é exatamente isso que você falou. 2 principais. A marcenaria tem uma cultura, é cultura do segmento, de receber 50%
de entrada e os outros 50% quando ele termina a montagem. Isso é uma loucura. Você é especialista nessa área. Você é especialista em financeiro. Então você sabe, cara, que deixar 50% lá pro final impacta diretamente o fluxo de caixa. Junto disso, você adiciona aqui. Pensa o seguinte, 50% ele vai pagar ali o material, vai pagar a fabricação, talvez um pedaço da comissão de alguém. Ainda tem um monte de outros custos que a empresa tem antes de entregar, antes de chegar a hora de receber. Vai fabricar, vai ter o frete, vai ter a comissão de todo mundo, do medidor, do executivo, do comercial, vai entregar, tem um imposto se ele fizer certinho, vai entregar, vai montar, tem que pagar todo mundo para depois receber esses 50%. É loucura. A marcenaria que faz isso aqui, em algum momento a conta não vai fechar. Porque aí você adiciona aqui, se ele tiver problemas no meio do caminho, se ele atrasar, se a montagem não ficar perfeita, se o cliente às vezes for um pouquinho mal intencionado, o que ele faz com esses 50%? Não vou te pagar. Você atrasou ou tá faltando ali um tapa-furo e o cara não paga. Então esse é um dos fatores que mais quebra marcenarias. Por isso que tem uma oportunidade aqui, que a gente está falando sobre isso. Aguardem. Seria o que? Abrir um braço financeiro? Ah, amigo. Aí você dá aula, né? Literalmente, desse assunto você dá aula. O risco é muito grande, por isso que tem poucos players nesse mercado, que é justamente aí pegando principalmente o lado das lojas, porque marcenaria não consegue financiar no longo prazo, em geral, exceto o cartão de crédito. O cara não faz financiamento longo. Já nas lojas, você tem uma oportunidade de fazer um financiamento. Dois bancos em média no Brasil, só um grande player que faz no Brasil, e tem um outro que de vez em quando se arrisca um pouquinho. Porque na loja você tem o fato de ser capital intensivo. Então o cara precisa de grana para ir produzindo e para comprar matéria-prima da loja. Isso que a gente falou, desculpa, na loja. Da fábrica, na né? fábrica, né? Na fábrica você não tem isso. Você tem máquina, você tem insumo e tem que. A fábrica deve sofrer a mesma coisa que a gente está falando aqui, deve sofrer. Aí quando você vai colocando isso numa cadeia de produção, é aquele beer game, né? Que o cara pede numa ponta, começa a oscilar, no final chega totalmente diferente do que precisava, ou porque encalhou ou porque está faltando, né? Sim. A fábrica, eu vejo que é a que menos sofre, porque a maioria já implantou um formato de trabalho que a loja tem que antecipar o valor ou integralmente ou quase integralmente para ela produzir. Ou a loja manda já 50% e o saldo, quando ficar pronta, a mercadoria na indústria. Então a indústria é a que menos sofre com isso. Aonde a indústria sofre é quando as lojas têm a marca dela na fachada, ou seja, lojas revendas autorizadas. E se essa loja aqui não atender os seus clientes, por exemplo, se fizer um financiamento, usar a grana e não atender os clientes, aí quem assume é a indústria, né? Corresponsável legal. E inclusive esse foi um dos grandes fatores que prejudicaram muito o mercado moveleiro, né? Muito empresário bom, muitas pessoas boas que quebraram. Que esse foi um dos meus grandes motivadores para criar o braço educacional, porque eu vi muita gente boa quebrando, eu vi muito empresário de imóveis planejados do bem, que batalhou, cresceu, suou, montou o seu negócio, passou por fase difícil e não soube sair. Não tinha gestão, não tinha com quem se aconselhar para sair. Aí você está falando que a loja ela se descasa financeiramente e o respaldo, e assim, isso vai bater lá na fábrica, né? No caso, quando a loja representa uma marca de alguma indústria. Nesse caso, sim. Até tem casos onde, mesmo sem representar a marca da indústria, acabou sobrando para a indústria. Também tem casos assim. Mas hoje o que cresceu muito no mercado nos últimos anos são lojas com a sua marca própria, né? Marca própria e que compram de alguma indústria. Então também é um modelo muito comum no mercado de planejados hoje. Aguardemos, né? Agora, deixa eu aproveitar e fazer uma provocação. Você do mercado de planejados que está acompanhando a gente aqui, o que você acha? Se tivesse uma solução para a marcenaria, para a rede de loja, um financiamento para você ofertar para os seus clientes, num parcelamento de 12, 18, 24 vezes, faria sentido?
Escreve aqui pra gente saber, porque se fizer muito sentido, né, Jorge? De repente a gente vai arrumar mais uma dor de cabeça. Cara, sabe que num podcast desse a gente acabou montando um produto na conversa do podcast. Pô, isso aqui dava para fazer, tal. A gente está apresentando para o banco a ideia, o projeto. O projeto, mas é bem legal isso, né, cara? Olha aí, ó. Tem uma oportunidade. O mercado precisa muito. Precisa de uns caras... Mas sabe o que é interessante? Porque quando você está fazendo empréstimo só como instituição financeira, o que acontece? O que você tem em risco é o total do valor que você emprestou. Se eu emprestei 100, o meu risco é de 100. Né? E a minha lucratividade é a taxa de juros, o que eu estou recebendo e tudo mais. Quando eu entro para financiar uma indústria, um varejo, o que acontece? Primeiro que o que eu tenho at risk, lógico, é tudo que foi emprestado, mas no fundo é o custo da mercadoria vendida. Porque eu só consegui fazer essa venda porque eu consegui o crédito. Então, se ele tem uma margem, sei lá, de 40, 50, o que está em risco é o custo. Prestou 100, vai estar 60, 50 em risco. Então já reduz bastante esse fator. E a lucratividade não é só a parte financeira, você tem toda a margem mercantil. Então é muito comum você operar um financeiro no mínimo possível, então está quase na linha d'água para conseguir gerar muito mais venda e tangibilizar isso no mercantil. Porque quando você tangibiliza no mercantil, você tem escala. Então você reduz o custo e melhora a margem mercantil, melhora a margem financeira. Ou seja, para a indústria moveleira a oportunidade é gigante, né? É gigante. É gigante para a indústria moveleira. Hoje a gente tem algumas indústrias, poucas indústrias moveleiras que têm essa solução para os seus revendedores, né? E estamos falando de 2 ou 3 num mercado gigantesco. Ou seja, a oportunidade está aí. Né? E aí, o que você falou de educação também é super importante. Porque o que você vai financiar? Você não vai financiar o cara que está comprando sob medida de 200 mil. Porque esse cara ele vai ir no banco, se ele tem dinheiro para comprar, ele vai no banco e vai conseguir o crédito mais em conta. Às vezes ele já tem até investimento. Então ele pega o crédito lastreado no investimento, uma taxa lá embaixo. Né? Porque eu não quero desaplicar, etc. e tal. Agora, quando você vende, né? E isso eu conheço algumas indústrias que eu atendi na América Latina, você vende só o móvel para aquele cliente que é quase não bancarizado, que está no limite. Esse cliente, por incrível que pareça, ele até paga melhor do que na média quando ele consome outros produtos. Porque ele tem medo que alguém vai lá e vai tirar o móvel que está na casa dele. Né? É lógico que é um móvel menos sofisticado, é mais barato, ticket mais baixo, mas ele tem medo de passar essa vergonha e ele paga relativamente bem certinho. Comparado. Então esse cara é um cara legal de financiar. Pela sua experiência, você acredita qual que seria um ticket médio máximo assim para o cliente que ainda fica dentro de uma viabilidade? Assim? Eu ia chegar nesse ponto, cara, porque esse é o ponto que o ponto que é chave. Tá. Então, o que eu tô comentando de forma indireta é que conhecer o risco ele ajuda, mas ele não é fundamental. Porque às vezes você é a única fonte de receita para esse cara. Ou então se eu vou financiar as próprias lojas, que ela só precisa de capital de giro da loja. Então você conhece por quê? Porque se você financia a loja, são poucos, você tem um histórico de funcionamento da loja. O que dá problema são empresas mais jovens, uma empresa que está há década funcionando e tudo, você consegue entender qual é o risco. Mas qual é o principal problema? Aí nos dois casos é a capacidade de pagamento. É o quanto que a pessoa consegue pagar da parcela. Então, no consumidor final, se você entrar com não é nem o valor do ticket total, mas é o ticket da parcela. Esse ticket da parcela, ele não pode ser mais do que 15%, 20% da renda familiar. Se ele for mais do que isso, imagina, a renda familiar sei lá, 2 mil. Cara, se ele estiver pagando
do 300 ou alguma muito mais do que isso, qualquer Risco. sufoco que o cara passe, ele vai parar de pagar. Então assim, independente do ticket, a pergunta aqui é o quanto da parcela que você versus a vai receita trabalhar, da família. né? Tá. E na loja a conta é diferente, porque você está emprestando, mas é capital de giro para ela. Então, se ela tem uma equação econômica boa e ela está crescendo, você pode financiar. Agora, se você vai financiar para outros motivos, aí é super arriscado. Porque ela está precisando desesperadamente de dinheiro, vai usar o dinheiro para o que for. E aí, tipicamente isso é quando o cara tem a loja e gasta o dinheiro, a lucratividade da loja, comprando um carro de luxo, viajando, fazendo uma reforma que não é necessária. Então, quando você pega esse dinheiro e destina para insumos, produtos para você vender, é um bom empréstimo. Se ele vai gastar com qualquer outra finalidade, é um tremendo ponto de alerta. De atenção. E aí tem que ter um mecanismo que trave isso. Aí você consegue trabalhar o risco. Sabe por quê? Porque aí ele está gerando receita. Né? Que ótimo esse ponto. Posso botar um tempero aqui? Por exemplo, uma das coisas que mais ajuda a operação a vender é quando ela se posiciona super bem, por exemplo, com um showroom moderno e tudo mais. Vamos supor, a loja está lá com um showroom antigo, está há 4 anos com esse mesmo showroom, 5 anos com o mesmo showroom. Ela precisa colocar uma cara nova. A arquitetura mudou, o mercado mudou e tal. Então, esse investimento na estrutura, de reformar, fazer um showroom novo e tal, isso aqui ajuda a mudar o ponteiro da receita. Ok. Mas nesse caso, também entra nesse grau de risco mais alto? Se você tiver experiência e souber o que está fazendo, eu diria que não. Se você fizer a obra por capricho, eu diria que sim. Então acho que tem que ser muito bem pensado, tem que saber que vai dar ROI. Ou às vezes o cara perde a mão, né? Faz um negócio mega ultra, às vezes até por uma questão de ego, de aparecer e tal. Faz sentido. Então assim, o segredo é o quê? É no conhecimento assimétrico. Porque se o teu conhecimento for simétrico, você nunca vai bater um banco. O banco capta mais barato. Agora, se você tem um conhecimento assimétrico do mercado, você consegue achar pontos onde você consegue ajudar o mercado a alavancar financeiramente e aí pode ser lucrativo para ambas as partes, né? Muito bom. Ó. Eu sei que o podcast é seu, eu posso fazer 2 perguntas? Pode. Primeira, jogo rápido. Nunca te perguntei isso. E é interessante. Mesmo que a própria operação faça o seu parcelamento dentro de casa, né? Eu sempre oriento todo mundo, eu faço isso no meu negócio, oriento os mentorados, a galera sempre a destacar o que é venda bruta e o que é venda líquida, né? Descontando os juros de parcelamento. Mesmo que o parcelamento, né, a taxa, mesmo que o parcelamento seja feito dentro de casa, 2, 3, 4, 5 vezes. Então eu sempre oriento a galera a olhar a venda bruta, olhar a venda líquida e ter esse número destacado. Esse juro aqui, né, esse valor, esse custo do dinheiro que a gente vai ficar dentro de casa, deixa ele no fluxo da operação. Você acha que faz sentido separar e olhar para isso de maneira diferente? Você acha que faz sentido a operação separar e ter como se fosse a financeira dentro de casa? Como é que você vê isso? O ideal é criar uma financeira e separar, então ter um CNPJ separado para financeira. Isso te traz melhor gestão, governança do que está acontecendo. Por ter uma financeira, você consegue cobrar os juros de mercado. Então você pode, vindo a prazo até 2, 3, sei lá, o que o mercado pratica, e você quer fazer um mais longo, a financeira entra, e aí o que ele vai fazer? O preço vai ser mais alto, mas a parcela vai ser mais longa. Isso é bom para quem está comprando, né? Então montar a questão da financeira é interessante. Aí o dia que você perguntou, e o dinheiro que você botou ali? Aí aqui tem uma sacada, por exemplo, se você monta um FDIC, né, que é um fundo onde você capta dinheiro de mercado, então você bota um pouco do seu e capta dinheiro de mercado, enquanto o dinheiro que você investiu, o funding que você investiu, estiver lá dentro, você não paga imposto.
algum momento você vai pagar o imposto, mas só quando você tirar o dinheiro. Então, se você deixar lá e você não tira, esse dinheiro que em algum momento vai virar um imposto, você está financiando o crédito. Então, você tá girando mais e aquele fundo vai crescendo. Então, você gera uma operação que, às vezes, ela é mais rentável do que a mercantil. Isso em via de regra. Mas aí o que é legal você fazer? Você separou as duas, mas as duas elas têm que trabalhar em sincronia. O que significa? Você pode pegar a operação financeira e baixar demais a lucratividade dela e aumentar muito a competitividade. O que significa isso? Eu vou dar crédito para quem eu estou até na dúvida se eu deveria ou não. Mas o que isso faz? Isso aumenta muito o volume e aí isso pode fomentar a venda. Então, às vezes, dependendo do produto, você consegue trabalhar, fazer esse jogo. Eu não vou ganhar dinheiro no financeiro, mas eu vou ganhar bastante no mercantil. Então, operações que elas são produtos que têm uma margem muito alta, você pode ser mais agressivo no financeiro. Produtos que a tua margem é mais baixa, você é menos. Então, você separa as duas coisas, mas você atua de forma sincronizada para você otimizar. Estratégica, né? Na hora de acelerar um ou outro. Boa. Boa. Era essa a pergunta? Você tinha mais uma? Tem mais uma. Então Mas é de outro assunto. Tá bom. Pode? Pode. Cara, eu quero muito saber como é que foi o naufrágio que você sobreviveu. Nossa, excelente pergunta, cara. Ó, excelente pergunta. Então, vamos lá. Eu sempre... Deixa eu falar aqui, senão não sai. Eu sempre trago um livro aqui para o meu convidado. Então, nesse livro aqui, ó, Inabalável, são 13 histórias de superação. Inclusive, a minha história é o que deu o título para o livro. Eu conto um pouco dessa aventura, né? 2 dias no mar. E aí fica o spoiler para quem... spoiler não, fica aqui o suspense, né? Para quem quiser, tá aqui no livro. Boa, Inabalável, né? Inabalável. Inabalável, muito bom. Você escolheu o livro já, né? Aí, ó. Nossa, agora eu vou ter que priorizar para ler ele, hein? Caraca. Não, mas é rápido. E você começa a ler, você não vai parar. Nossa. Eu te garanto que você vai ler assim de uma Você tinha quantos anos? 18. Caraca, 2 dias. 2 dias no mar. Aqui, litoral de São Paulo. Batuba, né? Ubatuba fui parar em Paraty. É longe, tá? De carro é longe, imagina de Dá barco. só um spoiler. Não precisa contar, não. Deixa o povo comprar o livro. Para comprar o livro, te chama no direct? Procura no link da bio tem. Boa. No link da bio tem para comprar o livro. Dá só um spoiler. Que embarcação era? Era uma chata de alumínio do tamanho dessa mesa aqui, ó. Caraca. Alto mar. E você e mais alguém? Sozinho. 18 anos. Caraca. 18 anos. Muito Qual bom. que foi o maior aprendizado que essa experiência te proporcionou? Cara, para mim é um aprendizado espiritual. Me mudou completamente. Não tem o pessoal que sobe a montanha lá para fazer legionário e tal. O pessoal brinca, você vai. Cara, eu fui sem rede de proteção, meu amigo. Muda completamente. Uau. Né, tudo. E se acontecer alguma coisa no dia a dia, você olha e fala, não foi a pior coisa que aconteceu comigo. Eu já passei por muito pior. Coisa pior. E quando você escreveu o outro livro, O Guia do Executivo Demitido, nessa época que eu sei que foi um perrengue para você também, foi uma fase difícil. Nessa época, o Inabalável te ajudou também ou não? Ou como foi uma experiência completamente diferente? Foi uma outra dor, uma outra dificuldade? Não. Cara, nada a ver uma coisa com outra. Olha, o skill, né, esse skill de superação ficou para sempre. Eu acho que eu já tinha, inclusive, antes do evento. Senão, eu não sei se qualquer pessoa sobreviveria, assim, eu tenho dúvida, tá? Eu tenho muita dúvida se qualquer um sobreviveria a uma coisa dessas. Então, acho que eu já tinha um pouco embutido em mim, mas assim, forjou bastante.
né? Mas, mas foi um desafio físico, foi muito mental, mas foi um desafio físico. Né? Eu acho que o executivo demitido teve um impacto mais social, de perda de importância, status. Mas Então, que aí trabalhou outra coisa internamente em você, trabalhou orgulho, forjou caráter, é diferente, né? É diferente. Ego, quebrou coisa ali que... Mas assim, no final você fala, cara, isso aí vai passar, qual é a pior coisa que pode acontecer? Né? Já foi e tal. Que massa, meu amigo. Muito Muito bom. muito bom. Entrevista vai e volta, ainda saiu com um Aí, produto. ó, que é isso, saímos com um produto, saí com uma estratégia, com uma ideia muito boa, mas uma ideia que vai virar real para os meus mentorados, sobre clube de compra, tá aqui, e ainda com esse presente aqui agora, é isso? Muito bom, uma excelente amigo. pergunta é aquela que você tem um livro para responder, né? Aí, ó. Toma aqui, ó, lê esse livro. Muito bom. Que animal, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado, viu? E você que está assistindo a gente, compartilha, curte aqui o canal, né? Que se você tem mentoria, olha, essa dica que eu dou é fenomenal. Entrevista quem tem mentoria, você aprende um monte de coisa. E se você não tem podcast, segue aqui essa temporada que está muito boa. Que alegria, meu amigo. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado, muito grato, cara. muito feliz. Falou. Até a próxima. Falou, gente. Tudo de bom. Até a próxima.